gravar, porque tem umas pessoas que estão me pedindo. Então, vamos começar a exposição da palavra do Senhor. E antes disso, nós vamos fazer mais uma oração, tá bom? Vamos orar a Deus. Querido Deus, peço que o Senhor abra o nosso entendimento agora. Nós precisamos compreender o que vai ser exposto aqui, compreender o que a tua palavra vai falar aos nossos corações, aquilo que nós vamos escutar e que faça sentido para nós no momento que a gente está vivendo hoje. A tua palavra ela é supracultural, ela se encaixa em qualquer cultura. A tua palavra ela carrega poder, porque é o Senhor que transmitiu a palavra para nós usarmos ela de maneira adequada em nossas vidas. E nós estamos aqui com o coração totalmente quebrantado, totalmente disposto a te ouvir, Senhor. Então, usa mais uma vez a minha vida com objetividade, com respeito e honra à tua palavra, que é devida a ela. Honra também ao Senhor. Acima de tudo, o temor ao teu santo nome venha sobre a minha mente e eu possa transmitir unicamente o que o texto bíblico diz. Por favor, Pai, esse é o nosso pedido em comum acordo, em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Só aqui ajustar. Lembrando que nós vamos trabalhar muito esse tema no mês de agosto, a unidade do corpo de Cristo. Você deixa lá aberto, Romanos 12, mas antes eu queria trazer um pequeno resumo daquilo que nós estamos querendo com essas mensagens, com essa série de mensagens que vão ser transmitidas durante esse mês de agosto. O objetivo é fazer com que a igreja entenda como que ela é igreja, como que ela nasceu. Ela não nasceu por influência humana. Como nós falamos na semana passada, nós aprendemos que nós estamos unidos com a Trindade. Nós estamos unidos com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito. A nossa união, ela não é uma união humana. O que nos proporcionou estarmos aqui como filhos de Deus não foi o sacrifício de um pastor, não foi porque uma denominação disse que seria assim, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. Foi Cristo que nos conduziu para a salvação. Então, essa convicção deve estar presente em nossas mentes. Quando estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus, quando estamos reunidos como igreja, nós só somos unidos como igreja porque a presença de Cristo está entre nós. Primeiro, em nosso coração, nós temos o Espírito Santo de Deus. Todos os crentes têm o Espírito Santo de Deus. Quando estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor, nós temos um objetivo único, apesar de sermos pessoas diferentes. Como num quebra-cabeça, nós temos vários tipos de pensamento aqui dentro, nós temos culturas diferentes, nós temos vida social diferente um dos outros, nós temos gostos diferentes. Então, como montar esse quebra-cabeça dentro da igreja? Humanamente é impossível. A gente poderia dar o exemplo com a pintura de uma parede. Eu gosto de azul. Alguém vai dizer, pastor, mas pintar a igreja de azul não é legal. Eu gosto de vermelho, eu gosto de laranja, eu gosto dessa cor. E acaba sendo que os gostos vão prevalecendo, as discussões vão acontecendo por causa dos gostos. E aí, até mesmo dentro de uma igreja, a gente vai ver que esse quebra-cabeça tem uma influência negativa, tem hora que não encaixa. Eu com meu irmão. Não faz sentido. Às vezes o que ele está pensando ou aquilo que ele quer, ele tem como objetivo naquele dia,
Gente, é tão impressionante isso que a igreja pode se reunir e dizer, olha, o pastor, por exemplo, ele não é do nosso agrado. Eu prefiro aquele pastor, eu prefiro aquele pastor, eu prefiro que a palavra seja pregada assim. E aí parece que a gente não vai meio que se adaptando a essa montagem divina do quebra-cabeça chamado igreja. A gente quer dar o nosso pitaco, a gente quer falar alguma coisa, queremos interferir um pouquinho. Nós esquecemos que nós estamos juntos aqui, como igreja, não somente em um prédio. E aqui não tem um templo, nós estamos no pátio de um prédio, mas a igreja ela não é o prédio. Tem pessoas que olham e dizem, ó, ali não é igreja porque não tem o prédio. Olha, ali não é igreja porque não tem um grupo de louvor tocando uma música, não é igreja. Olha, não é igreja ali porque eles se reúnem na sala de aula. Há um conceito errado de igreja. E essa culpa é uma culpa cultural de todos nós. Porque no Brasil, infelizmente, as pessoas se aproximam de Deus por religiosidade, fazer parte de uma religião. E o cristianismo vai além desse conceito de religiosidade. O cristianismo é a intervenção divina no coração de um homem, de uma mulher, o transformando, salvando, tirando essa pessoa da condição de condenado e reconcilia através de Jesus Cristo os homens com Deus, através do sacrifício de Cristo. Cristo morre na cruz para perdão dos nossos pecados. Cristo ressuscita ao terceiro dia para nos dar uma esperança de uma nova vida. Então, o prédio não pode fazer nada por nós. O prédio, um prédio bonito ou uma igreja legal. Primeiramente, aquilo vai chamar atenção. Nossa, que piso legal. Nossa, olha como o pastor se veste. Olha, nossa, ele é descolado, é isso, é aquilo. No primeiro momento, isso vai fazer toda a diferença. É igual quando você vai comprar um produto. Você chega na loja, vê um produto de destaque, você, é esse aqui que eu vou comprar. Só que você leva esse produto para casa, o que acontece? Você vai usando, com o tempo ele vai o quê? Desgastar. E nesse desgaste você vai dizer, eu já não gosto tanto desse produto, eu tenho que comprar outro produto para poder satisfazer agora o que eu quero. A mesma coisa, esse sentimento da igreja como religiosidade ou como um templo, ou um espaço, um lugar bonito. No primeiro momento chama atenção, mas aí vai passando o tempo, vai desgastando. E esse desgaste acontece justamente pelas relações interpessoais. Não gostei do que o fulano falou para mim. Não gostei desse tipo de mensagem. Não gostei como é que a igreja trabalha. E aí tudo passa a ser racionalização de estereótipos, coisas de fora. E não se pensa que a igreja, de fato, é isso aqui. Uma união de pessoas, um ajuntamento de pessoas com a mesma fé. A fé no Senhor Jesus Cristo. Ora, queridos, é muito comum que as pessoas venham para o culto, dia de domingo, na esperança de resolver os seus problemas da semana que passou. Olha, segunda-feira não foi legal, eu fiz isso aqui de errado, eu fiz isso aqui. Na terça-feira eu fiz mais isso aqui. Na quarta, olha, eu não consegui ler a Bíblia, não estou conseguindo fazer oração, não estou conseguindo ter comunhão, não estou conseguindo. Mas domingo, tudo vai se resolver. Parece que a gente tem a falsa impressão que Deus é só Deus de domingo. O Deus de domingo. O Deus que me abraça só domingo, o Deus que me ajuda só domingo, o Deus que só conduz a minha vida domingo. E parece que isso é muito forte em nossos corações, porque a gente faz uma separação da nossa vida espiritual e nossa vida secular. Separamos o trabalho, por exemplo, separamos a igreja, atividades da igreja. Então, desse determinado local, eu vou ser espiritual, vou ter verbalizações espirituais, falar coisas espirituais, cantar músicas espirituais, mas no decorrer da semana eu posso falar palavrões, eu posso me irritar com qualquer pessoa, eu posso ver coisas inadequadas, enfim, eu vou vivendo uma vida durante a semana na expectativa de que no domingo as coisas vão se resolver, porque eu estou aqui no culto. Bem, queridos, quando as pessoas pensam assim, elas vêm para o culto de uma maneira equivocada.
Por quê? Elas têm a expectativa de ouvirem algo, receberem algo que possa ajudar. E elas esquecem que o culto é para dar algo a Deus. Ao contrário, o culto não é para mim, não é para você. O culto é para Deus. E a igreja precisa ter essa convicção que a união dela com Cristo se dá também durante a semana. São 7 dias na semana, 365 dias no ano, décadas até o dia de você partir ou de Deus vir em glória nas alturas e te arrebatar. Vocês entenderam essa parte porque é essencial para a gente estudar o texto de hoje. Se a gente não pensar que estamos unidos com Cristo, não com a ICEA, mas com Cristo em primeiro lugar. A ICEA é uma igreja local, uma igreja na qual nós cultuamos a Deus, nós escolhemos. Mas, quando nós nos unimos a Cristo, nós somos uma igreja universal com os nossos irmãos. Igreja aqui, igreja lá em Belém, igreja na Batista, igreja na Assembleia de Deus, igreja na Presbiteriana, enfim, somos igrejas com os mais diferentes gostos, como esse quebra-cabeça que eu citei ainda há pouco. Um quebra-cabeça que Deus vai montando. E sabe qual é a imagem final desse quebra-cabeça? Não é eu e você não mentindo. Aquela ideia, não, eu não minto, então eu estou bem. A imagem que vai refletir nesse quebra-cabeça não é a minha e não é a sua. É a imagem de Cristo. É o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 29. Deus tem nos preparado, nos conduzido para nos tornar semelhantes a Cristo. Essa é a ideia. Então não é um ser humano ético que vai ser formado nesse quebra-cabeça, ou uma igreja bonita, ordenada, aquela coisa toda, né, que a gente sonha. Eu também quero ter um templo, uma igreja legal, bonitinha, mas isso não é o todo. A gente poderia fazer isso com dinheiro, mas se tem a união através do dinheiro, é o dinheiro que une a igreja. Uma igreja rica é uma igreja unida. Eu conheço igrejas pobres que são bem unidas mesmo. Então, queridos, o texto de Romanos 12 vai nos dar algumas direções, tá bom? E eu queria ler com vocês. Se vocês trouxeram a Bíblia, não sei se dá para ler. Dá para ler sim ali atrás. Diz o seguinte, Romanos capítulo 12, versículo... Vamos iniciar com o versículo 1. Diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada um membro está ligado a todos os outros. Versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O que esse texto tem a ver com a unidade do corpo de Cristo? Eu comecei a nossa introdução aqui falando de alguns problemas e algumas distorções que as pessoas têm sobre igreja, sobre o conceito de igreja. E aí, olhando para esse texto, eu posso fazer uma afirmação. E eu queria que vocês pensassem nessa afirmação.
a nossa unidade não segue padrões humanos. Ora, é preciso a gente olhar para o texto mais uma vez, para entender que a nossa unidade não segue padrões do mundo. Tudo do mundo é ruim? Não. Tudo do mundo não é ruim. Agora, o que é claro é que nós não seguimos o padrão do mundo para formalizar, para fundamentar a nossa unidade. Queria que nós lêssemos mais uma vez os versículos 1 e 2, e eles dizem o seguinte, olha, portanto, esse portanto aqui está fazendo um fechamento de uma ideia, tá? Ele está ligado ao que foi dito no capítulo 11, no capítulo 10, o apóstolo Paulo, na carta dos Romanos, ele mostra a condição do homem sem Deus. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos ali no capítulo 10 a afirmação que tanto gregos, judeus, todas as pessoas no geral, se confessassem o nome do Senhor, eles seriam salvos se confessassem com a sua boca, Romanos 10, 9, se confessares com a tua boca e credes no teu coração. É a ideia da confissão verbal, pública, mas acreditando dentro de você mesmo. Uma fé que o Senhor Jesus Cristo morreu e se ressuscitou pelas nossas vidas, essa pessoa seria salva. Estaria salvo. E aí o versículo 1 e 2 de Romanos o versículo 1 inicia com portanto está ligado a essa salvação, a essa construção dessa ideia de como alguém pode ser salvo independente da cultura. Mostra a condição do homem, mostra a salvação e agora ele vai falar sobre coisa prática. Prática, como se fosse uma conclusão. Olha, a gente já falou tanta teoria aqui e agora eu vou jogar a conclusão para vocês. E ele diz o seguinte, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. O que é esse sacrifício vivo? Não é me cortar, não é me mutilar em algum sentido, ou não comer mais. Olha, eu vou oferecer o meu apetite para Deus, eu não vou comer mais, eu vou morrer de fome para adorar a Deus. Esse vai ser meu sacrifício vivo a Deus. Não, não é isso. Não é a gente reunir aqui agora, está fazendo até um clima legal aqui nesse pátio, mas eu acredito que ali está um pouco calor, e a gente sair pelas ruas de Quatro Bocas lá pela 1h da tarde, para fazer um sacrifício vivo. Naquele pico do calor, a gente vai andar lá para fazer um sacrifício que é agradável a Deus. Não, negativo. Não é isso. O sacrifício que é agradável a Deus é uma vida de obediência. É uma vida de santidade. É uma vida em que nós nos submetemos às ordenanças de Deus e negamos o nosso eu. Lembra quando Jesus disse, você quer me seguir? Então, primeiramente, você deve negar a si mesmo. Tomar a minha cruz e seguir. Essa é a ideia aqui, tá bom? Que nós ofereçamos as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este culto não é um culto louco, desproporcional, é um culto racional, onde nós entendemos quem é Deus, nós entendemos quem nós somos e nós entendemos como a igreja deve funcionar. Entenderam? Não é nada em que a gente perde a noção do tempo, não é nada pautado só em emoção. Eu vou ter um culto em que eu vou chorar, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, eu quero ter uma música que toque o meu coração. Não, irmãos, isso não é racional. O racional é eu entender que, como pecador, eu preciso de um salvador. Porque se eu não entender que eu sou um pecador, eu não necessito de um salvador. Eu não preciso de salvação. Eu vou chegar a uma conclusão simples, através de uma equação também simples. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém. Você acha que Deus vai me castigar com o inferno? Não. Estou vivendo a minha vida como qualquer um aí que é bom. É um cidadão ético. Você não se depara com esse tipo de afirmação quando você vai falar de Jesus, quando você vai conversar com alguém? É comum isso. Até nós falávamos mesmo antes de encontrar Cristo. Mas, antes desse encontro com Cristo,
todo cristão de fato olhou para si e disse: nossa, eu não sou tão bom como eu pensava. Eu não sou tão bom como eu pensava. Apesar de não mentir, eu tenho outros problemas tão mais sérios do que a mentira. Apesar de não matar, eu odeio as pessoas. Eu tenho ódio no meu coração. Apesar de eu não brigar com ninguém de soco, mas a minha língua, na hora de falar, é muito áspera com as pessoas. Então, a convicção de pecado começa a invadir o nosso ser. E depois de essa convicção de pecado invadir o nosso ser, nós entramos num estágio de desespero. Porque nós... E agora? Como que eu vou ser salvo? Porque eu pensei que era só fazer coisas boas. Era ir na igreja, dar meu dízimo, fazer isso, fazer aquilo. E parece que esse negócio não está resolvendo dentro do meu coração. Parece que a coisa, dia após dia, só piora dentro de mim. Queridos, é a necessidade de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Quando nós temos a convicção de pecado, nós temos a convicção que precisamos de um Salvador. E aí nós entregamos a nossa vida a Cristo. E a partir dessa entrega, Cristo vai nos transformando. Olha que lindo. Nós estamos aqui diante de Deus, com o nosso coração quebrado, com os nossos pecados, que só Ele sabe e nós sabemos. E aí a gente olha e dá aquela sensação de sujeira, que você tá sujo, que você não tá legal, sabe? E ao invés de você ter resistência de Deus em relação a você, Deus vem e te abraça. Deus diz, olha, eu perdoo. Deus vem e diz, olha, sim, você transgrediu a lei, mas eu quero te apresentar a graça. A graça, que é um favor imerecido, mesmo não merecendo a salvação, Deus nos deu a salvação. E aí isso começa a nos constranger, a querer mudar de vida e aceitar essa transformação em nosso coração. Essa transformação, para exemplificar, alguém que mentia, que abandona a mentira e não mente mais, é um sacrifício agradável a Deus. Alguém que está adorando Deus com a sua vida, com as palavras que professa. E aí no versículo 2, nós temos aqui aquilo que fundamenta aquela nossa afirmação inicial, que a nossa unidade ela não se dá pelos padrões humanos. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Ora, tudo no mundo é ruim? Não necessariamente. As profissões são ruins? Ruins? Não. Eu acredito que Deus é o Deus da ciência, que criou todas as ciências. Eu acredito que Deus usa as profissões. Mas uma profissão pode me fazer pecar? Pode. Você pode ser um contador? Pode. Mas você pode burlar o imposto de renda para alguém? Mentir? Não. Mas o mundo não está fazendo isso? O mundo não vai pressionar um contador cristão a mentir? E aí, o que o contador cristão vai fazer? Vai se amoldar ao padrão do mundo ou vai ficar no padrão cristão? É o que esse texto está dizendo. O mundo todo está fazendo isso. Mas os filhos de Deus, a igreja, está fazendo diferente. Ela não está seguindo os moldes do mundo. Nós podemos nos reunir como amigos e festejar alguma coisa? Podemos. Isso é pecado? Não. Isso pode ser pecado? Pode se tornar pecado? Pode. Quando nós damos a primazia para esse tipo de coisa, esquecemos de Deus e da sua palavra. E aí a nossa reunião virá uma bagunça, como a do mundo. Daqui a pouco a gente traz uma cervejinha, daqui a pouco traz alguma coisa, começa a dançar ali algumas músicas, enfim, a coisa vai tomando uma direção que é contrária à palavra de Deus. E a gente vai dizer, mas poxa, mas o mundo está fazendo isso. As pessoas estão fazendo isso. Por que a gente não pode fazer dentro da igreja? Aí, queridos, que está o perigo. Quando a gente quer moldar a igreja no padrão do mundo. Esse é o grande perigo. E qual é o padrão do mundo hoje que a gente vive? O padrão do mundo é pessoas egoístas
que fazem de tudo para subir na vida. Não é assim que funciona? É competitividade. É ensinado nas academias que você deve ser uma pessoa competitiva. Você tem que estar pronto para o mercado. Você tem que crescer, aprender línguas, ter pós-graduação, mestrado, doutorado. Você tem que crescer. Isso tudo é ruim? Não, não é ruim. Mas quando você só faz isso e esquece de Deus, você está moldando a tua vida no padrão do mundo. E quem disse que o padrão do mundo está certo? Você já parou para pensar que talvez não esteja certo? Tem agora um grupo de pessoas que pregam um evangelho ou um pseudo-evangelho em que eles parecem muito com um grupo de pessoas, agora da nossa época, tá chamado coach. Você sabe o trabalho de coach, né? O cara vai lá para te motivar, ele não te conhece, não trabalha dentro da tua empresa, ele vem lá, tem uma ideia, monta a ideia e vende para você e você sai lá de dentro. Na segunda-feira, não consegue aplicar nada. Esse é basicamente isso. Inclusive, os conselhos de psicologia já têm questionado o trabalho de coach. Já têm questionado como não eficaz na vida de uma pessoa, de uma empresa. Já tem sido questionado em muitos âmbitos. Isso, como ficou um boom, criou-se um boom na sociedade, o que se fez? Alguém da igreja disse o seguinte: pô, tá legal isso aí é bacana. Vamos trazer para a igreja? Vamos trazer para a igreja? Então vamos botar um cenário negro, com uma luz bacana, um cara descolado, talvez ali um barril na frente, pintado, ou sem púlpito, sem Bíblia, sem nada. E aí o cara diz o seguinte: olha, na verdade, nós não temos pecado. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. Nós somos vitoriosos. E aí você está lá como um derrotado. Você chegou derrotado dentro do local. E aí você começa a dizer: nossa, eu sou vitorioso. Nossa, que legal. Você é vitorioso. Você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Pega versículos bíblicos, monta em uma mensagem emocional e aí traz para a igreja. E as pessoas choram. Nossa, essa mensagem falou muito no meu coração. Eu sou vitorioso. Eu não tenho pecado. Vamos lá, a vida... Aí a segunda-feira vem vazio. Você percebe que você tem pecado, sim. Você percebe que você não é bom. Você percebe... E, sabe, a vida entra naquele círculo vicioso. Você está bem no domingo, depois daquele culto bacana, saiu do culto, entrou em casa, gritaria, raiva, sabe? Aquela coisa apertada, uma vontade de sumir, um vazio dentro de você. Essas pessoas não estão alimentando o povo de Deus. Um padrão do mundo traz ele para dentro da igreja, na expectativa que ele vá suprir a necessidade da igreja. Ele não vai suprir, nós não devemos nos amoldar ao padrão do mundo. Mas está dando certo fazer isso ali, acolá. Sim, tem muitas coisas positivas e eu gosto muito de tecnologia, gosto muito de comunicação visual. Todavia, isso não nos une um com o outro. É só vir um outro e trazer algo melhor. Lembra da situação de você na vitrine, comprando uma roupa, você escolheu a roupa legal. Tem casos que a gente chega em casa e diz: poxa, já não ficou legal a roupa. Já aconteceu isso com você? Comprou uma camisa, nossa, fiquei bonito, você vê aquele no vidro lá, né? No espelho, nossa, que legal. Chegou em casa, nossa, não tinha visto, tem um detalhe tão feio e a camisa fica guardada lá. Esse é um perigo da gente vir com a igreja, para a igreja com o pensamento de querer nos agradar totalmente, dentro das nossos desejos, as nossas demandas, né? E aí, esse versículo, ele é bem claro. Nós não devemos, como igreja, nos amoldar ao padrão do mundo. Os irmãos, nós, individualmente, temos que ter o padrão elevado de Deus na nossa vida. Não é o padrão Miceia de ser. Não é o padrão do pastor Milton de ser.
É o padrão das Escrituras. E o padrão das Escrituras é muito maior do que o padrão do pastor Milton. Muito maior do que o padrão da Issaia. O padrão das Escrituras, o padrão de Deus para as nossas vidas, só é possível alcançar através da intervenção de Deus, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ora, e ele dá o caminho para a gente alcançar essa percepção de não se amoldar ao padrão do mundo. Vamos lá? Olha o que ele diz, ó. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. A mente lembra do passado, lembra do mundo, mas você precisa ter uma mente renovada. Renovada pelo quê? Pela intervenção do Espírito Santo em nossas vidas. Para que tenha uma funcionalidade. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos fazer uma interpretação de texto rápido? Como é possível eu experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como é possível? Olhando para o texto, interpretação rápida, quando eu tenho a mente renovada. Enquanto eu não tiver a mente renovada, é impossível eu saber e experimentar o que é a boa obra, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Eu vou estar meio que dividido, sabe? Padrão mundo, padrão Deus. Vou ligar o modo mundo. Ligar o modo Deus. Ligar o modo mundo. Cara, vira uma bagunça, porque tem uma hora que o negócio vai cair. A casa vai cair. E você tá lá dentro da igreja e o padrão mundo vem. Aí você tenta se fechar. Não vai conseguir, cara. Vai ser muito complexo. Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos entender que Deus, o padrão de Deus é melhor que o padrão do mundo. O padrão de Deus é contra o egoísmo. O padrão de Deus é contra pessoas pisarem na cabeça das outras pessoas. O padrão de Deus é contrário nós usarmos a nossa profissão de maneira indevida, ou o nosso corpo de maneira indevida, ou os nossos pensamentos de maneira indevida, ou as nossas palavras de maneira indevida. O padrão de Deus, ele abomina essas coisas. Nós devemos nos submeter a Deus. E aí isso vai ser o sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Então a nossa unidade começa com essa percepção que o padrão de Deus é melhor que o padrão do mundo e eu não vou mais me amoldar ao padrão do mundo. A ideia mesmo é de um molde, sabe? Que você tem algo para ser feito e você pega o molde e vai recortar. Você já fez isso quando criança, né? Você teve que recortar alguma coisa em um molde. É essa palavra aqui que está sendo usada pelo apóstolo Paulo. Você vai moldar a tua vida agora. E você tem o padrão do mundo e o padrão de Deus. Qual padrão você vai escolher? Para recortar o molde da tua vida. Temos que pensar nisso. Por quê? Os cristãos, e os cristãos a gente vai chamar de igreja, eles querem viver uma vida que agrade a Deus. Isso é óbvio, né? Querem cultuar a Deus. Querem entender a vontade de Deus. Então a gente pode concluir com isso aí, pensando em igreja, que a igreja não é um clube. Certo? A igreja não é um clube. Um clube, como é que funciona um clube? Você chega no clube, o clube tem as várias áreas e você tem a área da piscina. Legal, né? A área da piscina no clube. Você tem a área do campinho de futebol. Você tem a área do vôlei, do ping-pong e tem a área do restaurante. Qual a área que você escolher? Você escolher a área que você tem mais afinidade. Pô, marquei uma bola ali com meus amigos e aí vou pro campinho de futebol. Tô com um pouco de calor, vou pra piscina. Ou vou no restaurante tomar um suco, tomar um refrigerante. Vou jogar vôlei ali com os amigos. Tudo isso é legal, né? A gente pode escolher, mas dentro da igreja não funciona assim. A gente não escolhe o que vai ouvir falar na mensagem. A gente não vai escolher os estudos. Escolhe aquele livro lá, pastor, para a gente falar. Não, é a Bíblia, nossa regra de vida e prática. Nós não vamos escolher o que é pregado. Nós não vamos escolher o que é cantado. Não é um clube. Eu não vou votar
para tirar a palavra de Deus e colocar uma outra coisa qualquer. Eu não tenho como fazer isso. A igreja, ela não é uma associação. Uma associação, você tem uma assembleia. E na assembleia é discutido várias coisas conforme o interesse daqueles que estão ali na frente. Funciona assim. Na igreja, os interesses são os interesses de Cristo. Evangelização, crescimento da igreja, discipulado. Então, queridos, a igreja não é um clube onde eu escolho um departamento que eu gosto mais e vou me dedicar àquele departamento. Não é assim. A igreja não é associação. Eu não vou votar e não vou fazer parte, ser afiliado a um grupo político, a um grupo social. A igreja é o corpo de Cristo. Nunca se esqueça disso. A igreja não é um prédio. A igreja não é o seu estatuto. A igreja é o ajuntamento dos santos. É o ajuntamento do povo de Deus, dos filhos de Deus. Esse ajuntamento dos santos foi conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não pelo um estatuto. Não porque um dia alguém fundou a ICEA, ou fundou a Batista, ou qualquer outra igreja. Mas porque Cristo morreu na cruz por nós. Então, queridos, realmente, os nossos padrões são diferentes do padrão do mundo e muito. E aí, eu queria direcionar a palavra para alguns conselhos, já que você entendeu que a unidade do corpo de Cristo, ela não é baseada em padrões humanos. Você conseguiu entender? Conseguiu pegar isso? Ela é baseada em padrões divinos, celestiais. E o povo de Deus tem que viver esse padrão na vida dele. Não o padrão do mundo. Olha essa guerra que vai existir constantemente. Deixa eu só abrir um parênteses, tá? Essa guerra existe na minha vida e na tua vida. Eu, como pastor, não estou livre dessa guerra. Tem horas que eu quero também o padrão do mundo como padrão para a minha vida. E há uma guerra dentro de mim. Entenderam? Agora, já que a gente conseguiu entender, nós precisamos de alguns conselhos para preservar essa unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos de algum conselho. Já que é divino, foi dado por Deus, nós precisamos de uma intervenção divina para manter isso, correto? Nós aprendemos aqui que os moldes humanos, eles não vão conseguir nos unir. Você, pô, todo dia a gente vai ter churrasco aqui. Vai ser bacana por um dia, até a carne ficar salgada. Ou até um dia que não tiver churrasco. Hoje o culto foi ruim porque não teve churrasco. O culto foi ruim porque não deu nada pra gente. Algo de errado não está certo. Então vamos lá. Conselhos para preservar a unidade do corpo de Cristo. Primeiro, relacionamentos equilibrados. É a primeira coisa. Você olhando para o texto, o apóstolo Paulo, no versículo 3, diz o seguinte, ó: por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Olha só, nós precisamos fazer uma avaliação bíblica das nossas vidas. No mundo, no geral, quem ganha? Quem é competitivo e quem é melhor. Quem é o mais capaz vai chegar lá. No cristianismo, é diferente, é quem for o mais humilde, o que for servo. Aquele que olha para si mesmo e diz, cara, eu não sou melhor do que o meu irmão. Meu irmão está pecando, mas eu tenho pecado também. Eu não posso falar mal dessa pessoa, porque em mim eu carrego também problemas que me tiram o sono às vezes. Eu preciso de uma avaliação genuína da minha vida, e essa avaliação tem que ser bíblica. Eu não posso chegar para alguém, por mais que eu goste dessa pessoa, e dizer assim, cara, avalia a minha vida aí, rapidinho. Avalia aí, o que tu acha de mim? Primeiro que isso pode ser deturpado por conta da amizade. Eu não vou querer falar mal pro meu amigo, né? Eu quero conservar a amizade. Não, você é bom. Que isso, quem tá errado é todo mundo. Já pegou um conselho desse? Você tá fazendo algo errado e alguém chega para você, vai lá, cara. Segue que tá bom. Segue o jogo. Aí lá na frente você quebra a cara, aí vai chorar, vai se arrepender. Poxa, deveria ter escutado aqueles conselhos, deveria ter escutado Deus, deveria ter escutado o que a palavra de Deus dizia. Eu já passei por isso. Né? Quando a gente começa a escutar mais o mundo do que a voz de Deus, o conselho bíblico. Quer fazer uma avaliação genuína da tua vida?
vai para as Escrituras Sagradas. Coloca a tua vida no molde das Escrituras Sagradas e começa a recortar nos moldes das Escrituras Sagradas. Vai observando quais são os erros que precisam ser corrigidos. E aí, sabe o que você vai fazer nesse momento? Você vai pedir para Deus: Senhor, me ajuda. É muito difícil lutar contra essas coisas. É muito difícil. Às vezes o padrão do mundo me puxa com muita força. Eu não tenho forças para me segurar. Eu acabo indo. Sabe aquela ideia? Você nem sabe, depois já está lá dentro? Já sentiu isso? Você nem queria fazer alguma coisa, de repente você está lá dentro, já fazendo. Você gosta do resultado? Não gosta. Porque o pós é muito dolorido. Nojo. Nossa, pisei na bola de novo, cara. Isso vai sendo recorrente na nossa vida, vai causando mais tristeza. E quando vai causando tristeza, o que é que vem depois? As doenças emocionais. Não presto para nada. Não sirvo para nada. Melhor não existir nesse mundo. Melhor morrer. Melhor isso. Melhor aquilo. Olha só o buraco que a gente está metido. E a gente, como igreja, pode mudar isso. Como? Fazendo uma avaliação bíblica do nosso coração. É o que diz o apóstolo Paulo. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Quem é você aos olhos de Deus? Você é um filho, uma filha. Tem problemas? Tem. Ele está corrigindo? Está corrigindo. Nós somos melhores uns do que os outros? Resposta: não. Não somos. A gente precisa justamente isso, não se achar melhor do que ninguém. Estamos diante das mesmas lutas. Ora, aquilo que Satanás coloca diante de mim como tentação é diferente para você, mas também é colocado coisas para te tentar a vida também por Satanás. Satanás não faz uma trégua com você. Olha, a Maria ali, ela... Não vou mexer com a vida dela. Deixa ela em paz lá. Com o Milton eu vou mexer. Com o pastor Milton eu vou mexer porque ele prega, eu vou mexer. Não, cara, não existe isso. Satanás anda tentando destruir a nossa vida espiritual o tempo inteiro. Ele não descansa. E aí, é um grande perigo para a unidade da igreja eu começar a catalogar os pecados dos meus irmãos. Olha, fulano ali é fofoqueiro. Fulano ali não presta. Olha, fulano... E não vai olhando para si mesmo, sabe? Esperando que o outro seja transformado, mas não tendo uma transformação em você mesmo. Como isso vai causar unidade quando eu me acho melhor do que alguém? Como que vai ter unidade? Como que vai ter comunhão? Que a união dos santos, a comunhão dos santos, é aquela comunhão daquelas pessoas que são convictas que são pecadores e que estão no mesmo barco e precisam de um Salvador, e o Salvador é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo contradiz isso, mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E, por último, nós temos uma funcionalidade. Nunca esqueça disso, tá? Ah, eu não sei o que fazer na igreja. Olha, eu não sei isso. Queridos, versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, de fato, né? Tem o cérebro, tem o coração, funções totalmente diferentes. Fígado, totalmente diferente do que o coração. Funções diferentes, mas fazem parte de um todo chamado corpo humano. Olha a ilustração que o apóstolo Paulo está trazendo. Versículo 5. Assim também em Cristo, nós, igreja, olha como é que está o pronome, está no plural, dizendo que nós, a igreja de Cristo, somos um corpo. Somos muito, formando o quê? Um corpo. E cada membro está ligado aos outros. Nós temos uma funcionalidade dentro do corpo de Cristo. Cara, é muito lindo quando a gente compreender, todos nós, que estamos ligados uns aos outros. Você consegue perceber que você tem uma ligação comigo? Você consegue sentir isso? Por conta de tanto padrão humano dentro da igreja, a gente tem a mania de não sentir o que o outro sente. Não se colocar no lugar do outro. Segundo esse texto aqui, eu poderia concluir que se eu desse uma martelada no meu dedo, é corpo, né? Eu vou sentir aqui? Eu vou sentir aqui?
Uma martelada no dedo vai sentir no corpo inteiro, né? Ai! Tudo vai reagir a essa dor. Por que com a igreja não é assim? Se um irmão meu está sofrendo, por que a reação do corpo inteiro, que é um corpo, não é de dor? Por que se é de alegria, todos nós não alegramos? Ao invés disso, invejamos. Nossa, o cara comprou um carro. Nossa, o cara casou. Ó, fulano tá namorando. Negócio meio feio, né? Negócio meio estranho, meio mundo, né? Meio mundano. Olha lá o padrão do mundo invadindo o padrão da igreja. Como conservar a unidade assim? Vai ser um pouco complexo. E aí, o nosso último conselho, e o primeiro, não sei se vocês lembram, é esse aqui, ó. Ter relacionamentos equilibrados. Valorizar quem nós somos. Nós somos unidos com Cristo, com a Trindade. Nós somos um corpo. Nós não vamos seguir o padrão do mundo e a gente vai precisar de se ajudar nessa caminhada aqui nessa terra. Só que é muito difícil, né? Quando a gente não tem a confiança. Será que eu vou confiar? Será que eu vou abrir meu coração para essa pessoa? Será que a igreja quer me ajudar mesmo? Por que a gente tem essas perguntas? Você já parou para pensar nisso? Por que quando você tem um problema você não consegue abrir teu coração? Simples. Porque a gente deixou de ser igreja. A gente deixou de ser corpo. A gente é só mais um na multidão aqui dentro. Isso é complexo. Porque a proposta de Cristo é que a gente esteja unidos. E o que eu sinto, você sente. Os padrões não são humanos. Eu estou aqui e tenho relacionamentos equilibrados. Somos diferentes? Somos. Mas podemos ter um ponto de convergência. E qual é esse ponto de convergência nosso? Cristo, irmãos. Cristo. E aí a nossa diferença vai cair por terra. E a gente vai começar a ajudar um outro, tendo a percepção que nós também precisamos de ajuda. E aí nós vamos caminhar juntos. Mas aí acaba tendo um outro problema que a gente precisa corrigir. A preguiça gospel. A gente precisa olhar para o serviço cristão com mais ânimo. Com desejo de servir ao Senhor. Com desejo de fazer alguma coisa para Deus. Gente, quando se fala isso dentro da igreja, e até pensando em unidade, tem pessoas que ficam todas arrepiadas. Nossa, lá vem pressão para mim trabalhar, lá vem isso, lá vem aquilo. Bom, deixa eu te dar uma péssima notícia. Essa não é a ideia da igreja Isseia, e nem de Jesus Cristo, mas do próprio Deus. Perdão, é de Jesus Cristo. Desculpa, corrigindo. Não a ideia do pastor Milton, que eu ia dizer. Então não se sinta pressionado de forma nenhuma. Todo cristão deseja servir ao Senhor. E servir ao Senhor não é para entrar naquela conta de, olha, estou fazendo coisa boa agora para ficar bem com Deus. Aqui não estou fazendo coisa boa, sabe? Vive a vida como se fosse uma gangorra. Ora eu estou em cima, ora eu estou embaixo. Certa vez, eu escutei de um jovem que disse o seguinte para mim. Eu já citei várias vezes esse testemunho. Acampamento da Isseia, o jovem chegou para mim e falou assim, Milton, e aí, cara, beleza? Pô, minha vida foi um inferno esse ano. Não consegui me fixar com Deus, não consegui pegar firme com Deus. E eu escutando, né? Eu tenho que escutar, sou amigo. E aí, de repente, ele falou o seguinte, e eu tô aqui no acampamento para pagar essa dívida. Eu falei, meu Deus do céu. Ele não entendeu o lance do sacrifício de Cristo. Que quem pagou alguma coisa foi Cristo na cruz. E nada que ele faça de bom ou de ruim vai anular o sacrifício de Cristo na cruz. Romanos, capítulo 8, versículo 39. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, nem os meus pecados. Então, o serviço cristão não pode ser visto como um peso. Não pode ser visto com a maneira equivocada que se tem num clube. Poxa, eu fui selecionado para varrer o clube. Ah, eu fui selecionado para limpar o banheiro do clube. Ah, eu fui selecionado para, sei lá, ir para o escritório do clube. Não é uma associação onde eu digo, poxa, eu agora faço parte do conselho
fiscal da associação. Ah, eu faço parte do... A igreja não segue os moldes do mundo. Nós fazemos isso em gratidão, para que o amor que nos alcançou alcance outras pessoas e a gente possa ver o reino de Deus expandindo sobre a terra. O serviço cristão não tem objetivo de me tornar melhor do que o irmão. O apóstolo Paulo, ele usa aqui vários, e eu não vou falar sobre cada dom desse, mas ele fala sobre o dom de profecia, ele fala sobre o dom de serviço, ele fala sobre o dom de misericórdia, o dom de contribuição, tem vários dons. E eu quero dizer para todos vocês, se você é cristão, você tem um dom. Se você é cristão, você tem um dom. Olha essa afirmação aqui que é inegável. Você não pode refutar essa afirmação do apóstolo Paulo. Temos diferentes dons. Temos, no plural, igreja. Igreja, os irmãos, os membros têm diferentes dons. De acordo com a graça de quem? Que nos foi dada. Dada por quem? Deus. Quem nos deu o dom? Deus. Então não se sinta desprestigiado se você não sabe qual é o seu dom. Mas que você tem, tem. Agora, sabe por que muitas vezes nós não aplicamos o dom na igreja que nós temos? Porque nós queremos nos negar a servir na igreja. Dá trabalho. Olha, vai entrar aqui o secular e vai entrar o espiritual de novo. Olha lá. Mas eu trabalhei a semana inteira, pastor. Eu fiz isso, eu fui de segunda, sabe, de segunda a sexta. Eu ralei, eu suei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E agora eu vou ter que trabalhar na igreja? Olha a confusão, o padrão do mundo vindo para dentro da igreja. Quer dizer que a minha fé, ela foi separada. E aqui eu vou viver a minha vida secular, eu vou me gastar, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou conquistar, eu vou fazer tudo o que eu quero. Mas quando for na igreja, eu estou cansado, porque eu já fiz tudo o que eu podia fazer durante a semana. E aí eu vou me negar. É lógico que não vai aparecer, porque aquilo que eu nego deixa de existir para mim. Então, por mais que eu tenha um dom, eu me nego a aplicar ele na igreja, logo, não precisa servir. Não tenho dom, pastor. Mas, na verdade, o que seria aqui mais adequado como afirmação é: não quero exercer o dom que eu tenho, porque eu tenho um dom, mas eu estou muito ocupado com outras coisas. Eu tenho outros interesses na minha vida. Seria essa a maneira mais honesta de falar. O que diz o apóstolo Paulo? Se alguém tem o dom de profetizar, use-o. A ideia aqui não é explicar cada um desses dons, tá? A gente ia gastar muito tempo. É só para dizer que se você tem, você aplica, tá? Olha lá. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o. Olha a aplicação. Na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Tudo que você tem é aplicado. Entendeu? Essa é a lógica. Agora, se eu digo que eu não tenho, para que eu preciso aplicar? Bom, mas isso contradiz o início do versículo 6. Porque se eu digo que eu não tenho um dom, talvez eu não me sinta igreja. Porque os membros da igreja, os filhos de Deus, todos têm um dom. Todos. Não se sinta, como eu disse, desprestigiado por não saber qual é esse dom. Você pode caçar ele aqui. Pastor, escutei, chamou minha atenção, eu quero saber qual é o dom que eu tenho. E a gente vai trabalhar nisso. É impressionante como a gente consegue encontrar o nosso dom. E depois que a gente encontra, isso brota e se transforma e a gente começa a crescer. Isso é muito lindo. Quando nós aplicamos esse dom no serviço cristão,
nós vemos esse dom crescer. Então, nós devemos aplicar no serviço cristão, na igreja. Quando eu falo igreja, não é só aqui dentro, tá? Quando eu estou no meu trabalho, eu sou igreja. Quando eu estou na minha escola, eu sou igreja. Quando eu estou fazendo qualquer coisa, eu sou igreja. Em nenhum momento eu deixei de ser igreja. Em nenhum momento eu deixei de ser povo de Deus. Certo? Isso tem que ficar evidente. Então, assim como eu aplico o meu dom que eu recebi de Deus, capacidade intelectual para fazer o meu trabalho, você faz isso, não faz? Você está fazendo o teu trabalho, você tem uma formação. Eu tenho formação na área de administração. Eu estou aplicando algum conceito aqui na administração da escola. Então, eu uso os conceitos da administração. Perfeito. Não está certo? Eu estou desempenhando esse papel na sociedade, mas eu desempenho esse papel na perspectiva que eu sou cristão. Ética cristã. Então, eu vou me dedicar. Eu consigo fazer isso porque eu tenho um ganho, né? Você trabalha por salário. Você tem um ganho, tem um resultado. E aqui na igreja, você tem a ideia que você não ganha nada para servir. E que, poxa, tudo que eu tinha que ganhar, eu já ganhei. De fato, a sua riqueza está aqui só sobre essa terra. Só sobre essa terra. Nós acumulamos tesouros no céu, não nessa terra, aqui na igreja. Quando nós somos cristãos em todas as áreas da nossa vida, seja no nosso trabalho, mas dentro da igreja, servindo uns aos outros. Não era assim que deveria ser? Não é esse modelo que nós temos montado por Cristo do que é ser igreja? Conclusão. A comunidade da fé, igreja, não segue os mesmos padrões de união ou convivência que outras entidades terrenas. Se tem clube, se tem associação, pode ser time de futebol, pode ser o que você quiser, que tem ajuntamento de pessoas. Então, não segue os mesmos padrões. Faço parte do time tal, me junto com tal torcida. Não funciona aqui. Não funciona dessa forma. Nós estamos unidos pelo que Cristo fez na cruz por nós. Somos regidos por Cristo, que é o cabeça, e não pelo estatuto. Um estatuto ou sei lá o quê que a gente gosta. Não somos regidos por isso, somos regidos por Cristo Jesus. Nossa união sobrenatural com a Trindade permitiu que recebêssemos dons. Nós aprendemos aqui que todos nós temos um dom. Você não precisa se sentir mal por não conhecer o seu dom. Mas agora que você tem essa mensagem, você tem que correr atrás. Saber qual é o dom e aplicar. E não importa a condição que você está vivendo. Seja doente, seja rico, seja pobre, você pode aplicar o seu dom na igreja a qualquer momento. Quer um exemplo? Dom de misericórdia, tem alguém passando problema, né? Eu tô doente, tô lá no hospital, tô acamado, eu tenho o dom de misericórdia. Eu não vou exercer meu dom porque eu tô aqui sofrendo no hospital. Não vou exercer meu dom. Justificativa é positiva? Humanamente, seguindo o padrão do humano, sim. Mas seguindo o padrão de Deus, eu tenho o WhatsApp. Eu tenho uma série de ferramentas que eu posso encorajar o meu irmão. E aí, irmão, como é que você está? Está caminhando bem? Estou orando por ti. Eu estou aqui no hospital. Ora por mim. Misericórdia aparecendo aqui. O dom de misericórdia é você lá deitado na cama do hospital, doente, tomando soro e aplicando o teu dom. Olha que lindo, irmãos. Nós podemos, sim, aplicar nossos dons, independente do contexto que a gente viva. Independente da situação financeira. Independente de ter saúde ou não. Ora, os irmãos que morrem na fé sendo sacrificados aplicam o seu dom até no momento da morte. Quem dirá nós, irmãos, privilegiados aqui no Brasil sem perseguição? Pilares da igreja, eu queria terminar agora a nossa mensagem com isso. 3 coisas que vão te ajudar bastante a compreender tudo o que eu falei aqui. Pilares que sustentam a nossa vida. Primeira palavra de Deus. Primeira coisa. Segundo, a comunhão que nós temos como irmãos. Terceiro, o serviço. O serviço cristão. O apoio mútuo. Se você olhar o serviço cristão como, vou carregar agora um saco de pedra. Cara, não vai funcionar. É mais uma coisa para... Não vai funcionar. É aquele negócio de amor, sabe? Eu amo a Deus e amo o meu próximo. Nossa, eu vou andar com essa pessoa. A maior felicidade é quando alguém se converte, cara.
A maior felicidade é quando alguém muda de vida. Nossa, não tem pagamento maior do que esse na vida de uma pessoa, de um cristão. Então, algumas aplicações nós vamos orar. Primeira aplicação. Todo mundo sabe seu dom aqui? Todo mundo sabe? Não? Ninguém sabe? Uau! A gente precisa fazer um estudo de dons, então. Primeira coisa, então, essa aplicação serve para você. Procure saber qual é o seu dom. Estou aqui para te ajudar. Abra as escrituras, vou procurar junto contigo. Vamos ver aonde você se encaixa nesse plano. Segundo, já que você sabe que tem um dom e você precisa saber qual é ele, não negligencie o crescimento desse dom. Não negligencie. Você vai investir tempo para saber qual é esse dom e para crescer esse dom na sua vida. Terceiro e último, glorifique o dono do dom. Não é você o dono. Quem é o dono? Deus. Para que ele deu? Para a gente ficar unido. E para a gente, através da nossa união, pregar o amor, a salvação para as outras pessoas no mundo. Olha que lindo. E aí a gente pode ser luz no meio das trevas. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter essa disposição de aplicar essas três coisas na vida de vocês. Não sei qual é meu dom? Vou ter que saber, já que eu sei que tem, já que eu sou cristão. Não vou negligenciar esse dom, vou querer crescer nele e vou glorificar a Deus através do meu dom. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos ter dado a salvação. Obrigado pela unidade que nós temos contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque também o Senhor nos deu dons para encorajar, para nos motivar enquanto vivemos nessa terra. Obrigado por tudo isso, Senhor. Que a tua igreja ela possa ter essa consciência, que a tua igreja possa crescer nesse fundamento, que a tua palavra é a verdade, que nós devemos ter comunhão uns com os outros e devemos servir na nossa igreja local, servir no serviço cristão, aonde quer que a gente esteja também, para o crescimento do teu reino, para a glorificação do teu nome. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês. E aí a gente vai se falando aí, tá bom? Deixa eu só desligar o pessoal que está aqui ao vivo. Até mais, gente.